Oi, pessoal! Será que dinâmica de grupo em processo seletivo funciona? Para que usar uma dinâmica de grupo em processo seletivo? Bom, essas perguntas são campeãs de audiência na Synchrony e eu vou responder nesse vídeo. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta! Tanto a entrevista de seleção quanto a dinâmica de grupo de seleção, elas têm uma coisa que é comum a elas. Elas vão ter um perfil. Então, antes de eu ter qualquer entrevista ou qualquer dinâmica de seleção, eu vou ser obrigado a ter um perfil, até para eu saber o que observar naqueles candidatos. Nesse perfil, eu vou ter que experiências eu espero, que valores eu espero, que competências eu espero daquele candidato a ser selecionado ou daqueles candidatos a serem selecionados. Então eu vou ter uma espécie de gabarito que vai me dizer, olha, eu preciso que esse candidato seja, por exemplo, detalhista. Então, tanto na entrevista quanto na dinâmica de grupo, eu vou observar os candidatos que têm essa característica. Então, isso é igual nessas duas ferramentas de seleção. Mas tem uma coisa que é bastante diferente, que por isso, quando você começa a usar a dinâmica de grupo como uma ferramenta de seleção, você não consegue mais fazer um processo seletivo sem dinâmicas de grupo. Que é o seguinte, na entrevista, o candidato ele vai me contar sobre as competências que ele tem. Na dinâmica de grupo, ele vai me mostrar se ele é detalhista ou não. Então eu vou conseguir, com as técnicas certas, observar na prática se o que ele me contou, se o que ele vai me contar na entrevista é coerente com aquilo que ele me mostrou na prática da dinâmica de grupo. Além disso, a gente vai construir dinâmicas de grupo que, de alguma forma, forcem os candidatos a fazerem escolhas. Então, ele vai ter que, em algum momento, escolher se ele vai ser detalhista ou se ele não vai prestar atenção em detalhes. Por isso, a gente cria um conjunto de dinâmicas de grupo. Não é uma dinâmica de grupo que vai me dizer como um candidato é. Mas eu vou reforçando a observação daquele ponto, por exemplo, se o candidato é detalhista, em várias situações diferentes. E o ideal é que o candidato ele esqueça que ele está sendo avaliado, porque isso é bom para ele, que ele vai realmente mostrar como ele é, e para a organização que vai poder observar como ele realmente é. Porque o que acontece? Às vezes os candidatos me procuram e perguntam como é que eu devo me comportar na dinâmica de grupo? Ou o que eu devo dizer na entrevista? E eu sempre digo o seguinte, seja você mesmo. Porque imagina o seguinte, o candidato vai lá e de alguma forma ele finge que ele é uma pessoa detalhista. O que também na prática é muito difícil quando você tem observadores treinados e você tem a dinâmica de grupo ou as dinâmicas de grupo corretas. Mas vamos dizer que ele finja, que ele consiga enganar os observadores. Ele vai entrar numa função em que ele vai ser cobrado pela observação de detalhes. Então ele vai acabar não sendo bem sucedido. Então é melhor você não entrar num emprego que não tem a ver com o seu perfil do que perder o emprego logo na sequência. Então, ou logo na experiência, ou logo depois de contratado, isso não é legal, né? Porque vai ser uma experiência de fracasso no meu currículo que poderia ter sido evitada por um bom processo seletivo. Então, não é bom nem para o candidato fingir, nem para aquela empresa observar errado, né? Bom, para a gente evitar isso também, a gente sempre tem uma equipe de observadores numa dinâmica de grupo, nunca é uma pessoa só observando. E essa equipe de observadores naturalmente vai ter perfis diferentes para que uma pessoa observe um determinado comportamento, o outro observador vai prestar atenção em outro tipo de comportamento. E nesse caso, por exemplo, se eu quero um candidato detalhista, é importante que eu tenha também um observador detalhista na sala, porque ele vai observar esse tipo de comportamento naturalmente. Bom, além disso, eu vou também, nessas dinâmicas de grupo, criar situações em que eu possa observar os valores desse candidato em relação à cultura da minha empresa e os valores que a minha empresa pressupõe.
Então, por exemplo, eu tenho uma empresa extremamente inovadora e o candidato apresenta um perfil totalmente conservador. Muito provavelmente ele vai ter um choque com essa cultura, que não vai ser bom nem para ele, nem para a organização. Mas ele pode ser, por exemplo, o perfil correto se eu tenho uma empresa extremamente inovadora que quer se tornar mais conservadora para não correr tantos riscos, por exemplo. Ou o contrário, eu preciso de pessoas inovadoras numa cultura que é muito conservadora. Então, propositalmente, eu vou observar isso na dinâmica de grupo e vou trazer para minha organização aqueles profissionais que mostram um perfil que é diferente da minha cultura. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Para os candidatos, eles não conhecem o gabarito, a resposta certa. Então, a melhor coisa do mundo é ser quem eles são. E se for para ser o cargo certo, a empresa certa para este candidato que é certo para essa vaga, que ele consiga a oportunidade. Se não, é melhor ele continuar no mercado e encontrar uma oportunidade que seja adequada ao seu perfil. Para a organização, a vantagem é clara, porque ao utilizar as dinâmicas de grupo de seleção, eu vou conseguir observar e ter aquele candidato certo para minha vaga. E quando ele também ainda não tem todas as competências que a minha vaga exige, eu vou saber exatamente no que ele precisa de ajuda. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte, um bom processo seletivo, ele vai me mostrar os pontos fortes do candidato e também aquelas áreas em que ele vai precisar da ajuda da equipe, da ajuda da organização para conseguir compensar o que ainda lhe falta. Ou os talentos que ele não tem, porque a gente não vai conseguir ter todos os talentos do mundo. Bom, gente, então esse foi o vídeo sobre essas dinâmicas de seleção. Usem dinâmicas de seleção, mas usem de forma ética e correta, que com certeza é bom para os candidatos e também para as organizações que estão fazendo processos seletivos. Muito obrigada, até a próxima, sem se esquecer de se inscrever no canal da Synchrony, curtir o vídeo e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que precisam fazer bons processos seletivos. Muito obrigada, até a próxima!